entrada? Entra, criança. Obrigado. E a chuva vem, já tá vindo devagarzinho. Entra. Se tá turbado aí, criança? Teia. Mas daí é de espírito. Conta. Ele parece que tudo que é água foi em cima da água. Deu nome. Pode dar o primeiro nome, deu? Todo. Será que não dá problema dele? Ana Pereira Leite. Não. Mas ele não era. Né? Não é Ana Pereira Leite, não. Não era. É Ana Barros Pereira Leite. É. Antes era Ana de Aleluia Barros. Eu chamava meu nome, Bruno. Era Ana de Aleluia Barros, que eu nasci sábado da Aleluia. Minha mãe rumou Ana de Aleluia Barros. Pedroso, tenho Pedroso, mas não põe, porque meu pai é Pedroso, a avó é Pedroso, é Barros. Qual que é o nome completo da senhora? Maria Lúcia Pereira Leite. Quantos anos a senhora tem? 63 anos. Nasci e criei no Buriti, Bruno, mas não é onde está a festa, é lá embaixo. É grande, agora que os venderam, foram cortando piquetão, mas não era assim. Era sítio. Era mandioca, banana, era todas as coisas que prestavam. É porque lá era uma comunidade. Crescendo assim, trabalhando, né? Trabalhei em casa, trabalhei na roça, porque nós plantava, banhava água na cabeça, não é aqui que compra. Agora, quanto tempo que tinha arroz, essa água da garrafa para beber? Água do rio, mas era água boa, mas longe. Apanhava lenha na cabeça para cozinhar, não tinha gás. No tempo não usava gás, não. Quando do meu tempo não tinha gás. Mãe deles, algumas coisas deles, devem saber. Era quase assim, uma escravidão, né? Então não tinha como atravessar com carroça, ou com charrete, ou seja, com outro carro, né? Não tinha por causa do rio, não tinha ponte, não tinha nada, tinha que atravessar a pé no meio do rio, né? Então nós trabalhamos muito. Agora, nessa época, agora já esses outros crianças não trabalhou que nem nós trabalhamos. E éramos crianças, né? Então não trabalhou. Nós levantava na madrugada, que nem minha mãe falou aí. Nós pegava água na cabeça, tocava pilão de arroz, pilava arroz, pegava lenha, que lá era, não tinha nada fácil, que nem aqui que tem tudo fácil, né? E lá era diferente. Agora, já, o mais difícil que passamos, quando eu era criança, foi lá no sítio, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai e volta porque lá a gente ainda vivia melhor, porque a gente tinha aquela liberdade, entende? Não tinha aquele atrapalhamento. Você falava assim, eu quero ir lá na rota pegar uma fruta, chupar uma melancia, chupar um melão, você ia lá, já pegava, você já vinha com ele. Entendeu? Aqui não, aqui é diferente. Se você não ter o dinheiro para você comprar, não tem como você estar trabalhando. Bom, pensando em como o território de Poconeli foi sendo ocupado ao longo do tempo, a gente precisa pensar que esse território de Poconeli é um território muito extenso. Então, o processo de urbanização da cidade de Poconeli é muito recente. Então, por muito tempo e até hoje, parte da sua população vive, né, e viveu espalhada no campo. Então, até o início do século XX, a urbanização ela foi um processo muito lento. Então a gente vai ver que no século XX, na área urbana da cidade havia poucos comércios, só existia iluminação pública nas ruas principais, as ruas não tinham calçamento,
Ainda havia animais de pequeno porte que viviam ali junto na área urbana, porque eles eram importantes também para a sobrevivência da população local. Os meios de transporte normalmente eram a charrete, os carros de boi, a carroça. E a gente precisa pensar também que, tanto no passado como no presente, era muito difícil para a população do campo chegar na zona urbana, por diversos motivos, né? Falta de transporte, estrada ruim, áreas alagadas, já que a gente está falando do Pantanal. As condições de surgimento de cada comunidade em Poconé, elas variam, mas se a gente observar, todas estão relacionadas ao quê? A essa ocupação e exploração do território, né, pelos europeus que trazem negros e brancos para ocuparem esse território, né? A gente vai ter outras comunidades que a gente não consegue saber se as terras foram doadas ou compradas, apesar de saber, né, que elas surgiram também de antigas sesmarias, de antigos, né, proprietários de terra da região e também de seus ex-escravizados. Mas, em geral, o que a gente sabe é que essas comunidades, né, hoje, elas dizem respeito a terras que foram ocupadas em algum momento por seus ancestrais e que hoje eles ali residem, né? Minha mãe morreu, me deixou de 9 anos, 9 e 10. Precisamos que eu tenho. Depois eu que cuidei das crianças dela, que ficou. Eu que cuidei. E eu casei nova. Não aguentava mais. Cadê o 18? Ficar na casa assim só, com pai, sem mãe. O meu passado, eu não atrevo a contar. Para mim estar vivo, e eu falo para meus filhos. Ele não acredita. Cesário Pedroso de Barros. Era o primeiro homem do Buruti. Tinha guerra, então ele que comandava uma da guerra. O papai Cesário sujava os filhos, grande o rapaz. Tudo tinha medo dele. Ele que tinha usina. O engenho era lá em cima, era uma casuda lá em cima, só assim coberto com engenho. Filha do papai Cesário, que era meu pai. Meu pai chamava de Zé Maria Pedroso de Barros. E agora branca de olhos verdes. Branca mesmo de olhos verdes. E ele mais moreno. A mulher dele chamava Ana Isabel de Barros. Os casamentos interraciais, eles existiram no passado e vão continuar existindo. Mas não significa que eles estão isentos de sofrer algo estrutural da nossa sociedade como racismo, né? E a sociedade poconeana, apesar dela ser uma sociedade majoritariamente negra, a gente vai notar que o racismo acontece em diferentes âmbitos sociais, né? Realmente Ele chegava no chacado, é cavaleiro. Era aqui, né? Os 8 cavaleiros, Bruno, de faz de turma. Parou, acabou. Graças a Deus. Era bastante. Se achava um porco gordo, ele matava, judiava. Acabava assim com roupa, arraigava. Roupa de dentro de casa. Gente ruim. Aí teve um trem que entrou no meio, acabou. Papai Cesário chegou, era o chefe. Ele foi um pouco. Puseram ele porque viram, ele era grandão mesmo, moreno. Moreno cravo. Não era branco, como esse menino aí. Eu acho que era. Ele trabalhava com os revoltosos, né? Mas aí foi pouco. Porque o povo dele deu em cima, ele largou. Deus me livre e guarda. Dentro do meu tempo não era assim não, mas esse tempo era bobo, escuro, era tudo tapado.
Agora? É que era tapado, não era tapado. É que antigamente não tinha, o tempo mudaram tudo. Então é assim que funciona. Antigamente é um, agora é outro estilo de vida, né? Hoje em dia, se a pessoa não estuda, não é nada. Antigamente era só homem, era o principal da casa para trabalhar, para recolher dentro da casa. Hoje não. Hoje tanto faz o homem como a mulher é obrigado a trabalhar e recolher dentro da casa. O tempo, Bruno, aquele tempo meu era uma escuridão. A mãe, tudo é processo. Tudinho. O que você fazer para sua mãe, você não arrepende de nada. Porque sua mãe, tudo é em cima de você. A vida dele Meus filhos, ficou tudo. meu pai corria atrás de criança para bater, não tinha mais mamãe. Porque a mãe, a proteção seu é sua mãe. É Deus primeiramente, e nós tudo. Mas depois a mãe. Depois que vem o pai. E em 9 filhos, junto com Deus e eu. E ela sempre foi uma mãe presente, carinhosa com os filhos? A minha família inteira é casada. Como que era lá no sítio entre os irmãos, assim? Assim como é até hoje, ainda é. Tem uma discussãozinha porque eu acho que não existe, né? Um lugar que a pessoa não discute, entende? Porque sempre tem uma batinha de boca, você mexendo nas minhas coisas, assim, não sei o que, né? Mas graças a Deus. Né? Só que agora a gente vive assim, espalhado, só reúne assim no sábado, no domingo, né? Principalmente eu tenho um irmão que mora em Guantánamo. Nós viemos embora pra cá, eu estava com 19 anos. 19 anos que eu estava. Lá no estado bonitinho onde nós morávamos, nós queríamos estudar na época, lá não tinha escola. Assim, tinha para você aprender o básico só, tem? Só que agora não, né? Então, essas outras matérias mais altas não tinha mais lá. Faculdade, né? Essas coisas, segundo grau, isso aí não tinha. Tinha o básico só, né? O básico que eu falo é o primeiro ano, segunda série, né? Primeira série, quer dizer, segunda série. E as coisas já foram ficando mais difíceis, entendeu? Porque todos nós fomos crescendo, se queria trabalhar em quê? Não tinha como trabalhar se não ser na roça. Não tinha. Lá nós tínhamos fábrica de fumo. Né? A gente plantava, depois colhia a folha, estaleirava, aí a folha curtia, aí nós destalava e fazia tipo aquele rolo. Né? Antigamente vendia muito nessas vendas, armazém, você via, agora não vê mais. Então, esse aí que nós trabalhava, que era a nossa renda, o ganha-pão lá. Então as coisas foram ficando mais difíceis, principalmente que meu pai, ele trabalhava, ele tirava leite, né? Nós fazia queijo, fazia doce, né? Então, e o pessoal que tinha as vacas, que tinha o recurso maior lá, então eles foram vendendo, foram mudando tudo, então foi ficando difícil, entendeu? Aí o meu pai resolveu, sempre tinha vontade de vir morar para cá. Portanto que ele vendeu o que nós tínhamos lá, né, e veio e comprou essa casa aqui. Isso, essa casa aqui não era assim que nem é agora. Né? E antigamente, quando nós mudamos aqui, aí que nós fomos sofrer, porque não conhecia ninguém, não sabia nem andar, nem como sair para pedir emprego, né, para pedir o que tinha. Então, só que dos tempos para cá, né, a gente já foi acostumando, porque já vai fazer quase 50 anos que a gente mora aqui, só nesse lugar aqui. O Poconé tá cheio.
do meu povo Poconé. Tudo, Bruno, que encontram é meu primo, outro é meu sobrinho, outro é meu irmão, outro... Ah, tudo. Quase tudo em Poconé.